Bem-vindos de volta, segunda temporada do Papo de Comadre. Estamos de volta. Gente, a gente demorou para retomar porque a vida acontece, Não, né? tempo. Filhos pequenos. A Olivia está agora marcou tantos compromissos com as amigas, né? Assim estamos. E aí, isso aqui é isso, né, gente? É o encontro com os amigos, a gente conversando na maternidade. Com um chazinho, eu continuei no chá. Mas a gente já foi de café. É isso, a Olivia está com 8 meses e meio. E Lucas? O Lucas está com 2 anos e 7 meses. Para 7. Isabela, 9 meses e Laura, 5 anos. Então tem muita diversidade aqui nas idades. E somos pediatras, sim, temos muito conhecimento, mas somos mães como vocês. E existe muito de vocês em cada uma de nós, né? Tem muito de nós em vocês. E a gente vai dividir aqui as dores e as delícias das nossas situações maternas. E hoje a situação ela é dolorosa para algumas mães, deliciosa para outras, mas o importante é que ela é necessária para todas. Eu acho que é trabalhosa para todo mundo. Até para quem é gostoso, deve ser trabalhoso. O que é? Vamos ver se não adivinham. Introdução alimentar. Gente, é a menina dos olhos. Vocês têm que me segurar para não falar muito. Nós temos aqui, né, uma especialista, uma gastro, que sabe tudo sobre introdução alimentar. Eu adoro. Então, fique nesse episódio até o final. Mas os meus desafios são iguais das mães, viu, gente? Mesmo eu tendo muito conhecimento, a criança não nasce com essa bagagem que eu tenho, não. Meu filho, né? E eu acho que pode ser que você tenha uma cobrança maior também, né? Ainda mais porque você é uma pessoa que você gosta muito da alimentação saudável, você preza muito por isso. E aí eu acho que deve sofrer mais. Eu já tô tipo assim, come o que você quiser, minha filha. Come alguma coisa. Chocolatinho, não. Não, mesmo. Tô brincando. Mas vamos falar um pouquinho, só dar um embasamento pra gente depois dividir nossas experiências. Vamos lá. Porque o que é introdução alimentar? Vai lá. Então, um bebê que se alimenta do melhor alimento do mundo, que é o leite materno, ou, se for a fórmula também, né, até os 6 meses, de forma exclusiva. E depois a gente vai fazer uma transição alimentar para que ele conheça outros alimentos, os alimentos sólidos, as frutas, os legumes, as comidas de verdade, né? Isso que é importante. Isso é comida de bebê, comida de verdade. Não é damoninho, não é mingauzinho, papinha pronta, enfim. Mas esse processo de transição, ele não é aos 6 meses um marco. Ele acontece ao longo de vários meses, é uma transição. Não tem relógio, são 18 meses de introdução alimentar, porque essa introdução alimentar vai acabar, não necessariamente vai acabar aos 2 anos, mas é um processo que a gente coloca esse intervalo longo, né, gente, de 6 meses até 2 anos. Culturalmente aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo é 6 meses, tem alguns países que até começam um pouco antes. Mas o mais importante é a gente ter os sinais de prontidão, né, gente? Esses sinais de prontidão são do trato gastrointestinal, renal e de desenvolvimento motor. Né, Quais são os principais? Então, assim, gente, a criança, ela tem que primeiro mostrar um interesse por aquele processo de introdução alimentar, né? Não sei se vocês estão passando por essa fase aí na casa de vocês ou já passaram. A criança parece que liga uma chavinha. E assim, de repente ela começa a se interessar em ver a gente levando o alimento na boca. Isso é legal, porque, por exemplo, eu sempre, a Isabela, né, que tá com 9 meses agora, mas desde que ela nasceu, se ela estava acordada no momento da refeição, eu nunca deixei ela em outro ambiente que não na mesa com a gente. Então, desde pequenininha, ela estava ali ou no colo de alguém, ou no carrinho, ou no bercinho, mas sempre naquele momento da mesa, junto com a gente. Assim, a gente sempre colocou ela nesse momento. Assim. Quando ela começou a sentar, ela começou a ficar sentada com a gente. Porque, eu não sei, mas é coisa, assim, ainda mais mineiro, isso, né? Isso é também, científico, assim. na verdade, Sim. né? É importantíssimo, isso é relacionado a desfechos mais favoráveis Mas de a alimentação. gente tem essa coisa de alimentação muito quando a criança vai comer. E, na verdade, a alimentação, assim, é igual a gente, né? Eu adoro sentado lá em volta de uma mesa e conversar, e ficar brincando, comer. Então, esse momento, assim, vamos tomar um café. Alimentar não é sobre comida. Introdução alimentar não é sobre comida. É sobre comportamento, é sobre experiências. Então, e a experiência tem que ser prazerosa, né? Eu acho que, assim, que é o mais importante. Eu sempre falo assim, ó, vai ter uma conversa, seja com o marido, seja com uma amiga. A criança tá ali
tenha muito cuidado, né, para aquele ambiente ser um ambiente gostoso. Você não vai discutir com uma pessoa, falar de forma mais alto, brigar num momento da mesa, né? Então, assim, esse gostar de comer é gostar de estar à mesa, gostar do momento da divisão. Então, primeira coisa, acho muito cuidado com o ambiente que a criança está. Se ela está presente na mesa, a mesa não é momento de discussão, de briga, de insistência, enfim. Não é lugar de DR, assim, né? Igual ela gosta de dar uma volta, um passeio, ela tem que gostar de estar na mesa. E a criança pronta, né, gente, ela tem uma experiência muito mais agradável do que uma criança que não está pronta. Aquela criança que não tem a prontidão motora, se você se propõe aquela atividade dela, aquilo ali pode ser difícil, pode ser sacrificante e ela pode criar uma memória não tão agradável com a alimentação. Por isso que é tão importante a gente não colocar uma criança sentada, uma criança que não está pronta para aquilo ali, né? Então, no caso aqui, nós 3 atrasamos um pouquinho a introdução, né? Não chegou a ser um mês, mas por isso, por esperar a criança estar pronta para poder ficar sentada, da parte motora. Vamos lá, confesso. A Isabela, eu dei antes de 6 meses um pouco, entre 5 e 6 meses, mas eu não dava colher na boca para ela engolir. Eu não sei como vocês fizeram. Como foi esse marco? Porque aqui em casa, a gente estava viajando quando ela fez 6 meses. Então, 6 meses certinho, a gente estava fazendo viagem. Então, eu não animei começar a introdução alimentar mesmo no meio de um hotel, assim, sabe? No contexto onde a gente tinha criança. Não tem necessidade. A gente tem pressa, né? Então, eu falei assim, não, em casa, com calma, eu vou preparar a comidinha dela. Mas, um pouquinho antes de 6 meses, eu comecei a dar algumas frutinhas na mão dela, para ela poder lamber, cheirar e tentar morder. Ela não chegou a comer de fato, mas pera, eu dava. Conheceu o alimento, né? Banana, que é uma coisa que a gente chama sequência sensorial, né? Ou seja, para criar familiaridade, a criança tem que ver, tocar, cheirar, lamber. E isso eu até sugiro mesmo, a gente assim, ir no sacolão com a criança antes, mostrar para ela, dá para cheirar alguma coisa, né? Mas aquela coisa de colocar assentada no cadeirão com ali a comida, a gente realmente tem que esperar, a criança tá pronta. Então vamos falar só desses marcos, pra gente, né, sequenciar bem, deixar bem claro para vocês que estão assistindo a gente, porque então, a gente tem que ter os marcos motores, então a criança ela tem que estar sentada, firme, para ter condição de levar o alimento à boca. Não precisa de sentar sem apoio completamente, mas ela tem que ter um bom controle de tronco, o mínimo, e não ficar aquela coisa assim, aquela criança troncha na cadeira, João Bobo. E para isso ela tem que ter rolado, ela tem que ter pivoteado, ela tem que ter feito esfinge, ela tem que ter alcançado alguns marcos importantes no solo para fortalecer, no chão, para poder fortalecer esse tronco para aguentar, né? Ficar ereto ali na cadeira sentadinho. E por um tempo, né, gente? Mas e a gente também não coloca um tempo máximo. A criança vai coordenando com a gente o tempo que ela está disposta a ficar naquela cadeira ali. Ela tem que sentar e levantar feliz. Isso, né? A gente vê muita coisa criança lá. A nossa refeição, se deixar a gente por 1 hora tomando café da manhã, né? A criança tem tempo. Então, ela assim, colocou ali, ela tá ali, percebeu que ela não tá mais presa naquele ambiente, é o momento de tirar. Então, esse o interesse pelo alimento, conseguir pegar objetos e levar à boca, que é um marco que se desenvolve até antes de 6 meses, né? Mas pegar objetos e levar à boca. Por mais que você for aproximar a colher da boquinha, se for fazer um método, né, misto ali, oferecendo alguma coisa de colher, a criança tem que ter essa habilidade, né, de movimentação de buscar, né, o alimento. Porque é a criança que proporciona o alimento entrar dentro da boca dela. Independente se você vai fazer BLW, se você vai fazer... o mais importante é ser respeitoso, né? Então, se você dá com a colher, aproximou a colher... A criança abre a boca, a criança inclina o tronco em direção à colher, a criança pega a mão da mãe e traz a colher para dentro da boca. Ou ela vai pegar também aquilo que está no pratinho dela. Né? Tem que ser ativa. Não é passiva, tá ali, isso tudo vai para ela, né? Então, ela tem que ter esse sinal de prontidão. A outra é diminuir o reflexo de profusão de língua, né? Que é aquela criança que empurra tudo, a língua põe na boca, põe para fora. Põe a boca, põe o nosso corpo é muito sábio, né? Assim, ele mostra que a criança está pronta, né? E mostra quando ela não está pronta, né?
E o importante para a gente fazer, né, chegar até esse momento e ajudar a criança a desenvolver isso, essa preparação, é a gente fazer estímulos sensoriais. Nossa, né? eu acho isso mais importante, estímulo sensorial. Porque, na verdade, eu não sei, uma dificuldade que eu tive foi que a Isabela, ela demorou para gostar de ter uma colherzinha entrando na boca dela e pegar e colocar. Ela gostava muito mais do que a minha mão na boquinha dela do que a colher, sabe? E eu via que, assim, eu comecei a estimular muito essa questão sensorial quando eu comecei a ver um pouquinho dessa resistência. Tudo bem, podia não ter nada a ver, mas aí despertou, falei, gente, sensorial. Aí eu comecei a levar ela, enfim, para poder colocar a mão na plantinha, mão na areia, claro que com cuidado com a na boca, né? Mas assim, deixar ela experimentar as texturas diferentes da carne. Isso é introdução alimentar. Você proporcionar essas experiências sensoriais antes de começar, né? Deixar a criança, tem pai e mãe deixa a criança uma bolha. Morre de medo de ele tá lá no tapete forrado, aí na hora que a criança foi, engatinhou, arrastou pra grama, tira dali, porque ela pode pegar uma formiga, picar a mão. Gente, deixa a criança ali com a mão na grama, o pezinho na grama, deixa ter esse contato, que isso é fundamental para essas experiências serem mais bem-sucedidas depois com a introdução alimentar. Né? A Sara, ela sempre teve muita aflição de tudo. Sempre, sempre. Tanto que eu já falei aqui, né, relatei em outros episódios da introdução com a mamadeira, como que era o contato dela com o silicone da mamadeira. Ela colocava a língua para fora para a criança de vômito, etc. E na introdução alimentar, eu estou passando pela mesma coisa. Uma dificuldade, sim. Mas você já colocou, mesmo com a sua mão na boquinha dela? A minha mão, a colher. Eu coloco brinquedinho dela que ela leva na boca. Eu coloco no alimento e deixo ela sentir o sabor. Sabe o que eu vi que a Isabela amou? Eu usei o franguinho como colher. Um frango que ela... Aí, olha só, primeira coisa, né? Um frango bem temperado, que acho que muito tem que ser gostoso, assim. Não pode ter sal, mas tem que ter tempero natural. Então você faz aquela coisa assim, cebola, ervas frescas, e deixa o frango tostar ali, vai e tal. Então tava bem gostoso. E aí, ela gostava de ficar chupando, assim, sabe? Assim, claro que tinha uma textura própria para isso, né? E aí eu comecei a colocar, por exemplo, os legumes em cima do frango. Então ela pegava o frango para poder chupar e tinha lá o legume, assim. E eu fui usando o frango com uma colherzinha, entendeu? E ela amou. Lembrei disso agora. Uma ótima ideia. Porque às vezes a criança ela não se adapta à colher mesmo. A Bárbara passou por isso, eu tenho alguns pacientes que passaram por isso. Eu falo que é a criança que escolhe o método, né, gente? Que a gente às vezes tá lá toda construída, toda trabalhada, vou fazer validado. Tipo assim, tô preparada. Que por sinal a gente tem que falar que a gente é pediatra, né? Que não tem as principais sociedades, Academia Americana, Sociedade Brasileira de Pediatria, elas não é que elas não recomendam, elas não contraindicam, mas elas não falam que é um método melhor. O melhor é a gente ser respeitoso com a criança e permitir a autonomia, mas de forma segura. Então, sim, a SBB traz, inclusive, o pastoso, né? Aquela coisa, comida amassada no início, depois a gente vai evoluindo a consistência, seria o mais seguro. Eu acho importante introduzir a colher no começo, para a criança tem que entender que a colher é um meio da alimentação, todo mundo está comendo, então, e uma criança diferente da outra. A Laura, minha primeira filha, amava tudo na colher, desde cedo. A Isabela começou mais a minha mão na boca dela, e agora com 9 meses, ela tem prazer em comer com a colher. Então, você também está atenta a quem é a sua criança, o que ela quer. E a oferecer para ela os métodos de introdução alimentar, que nada mais é do que a forma que a gente come. A gente come algumas coisas com a mão, a gente precisa de encostar. Eu tenho um pão de queijo aqui, eu vou encostar, ele está quente, está frio, né? A gente come, tem coisa que a gente come com a colher mesmo. Então a criança tem que ter essa experiência, essa vivência, você apresentar tudo a ela e dançar conforme a música, assim, de forma intencional, mostrando que o caminho final, ela está na mesa, feliz, comendo bem, com a colher, sozinha, é o que a gente quer. É o final, né? Nesse caminho a gente tem que apresentar dessa forma. Exatamente. Uma coisa sobre a atividade. Como mãe, gastro, que adora a questão da alimentação saudável, produção alimentar.
Não foi nos primeiros meses. A minha maior dificuldade, assim, eu acho que meus dois filhos, graças a Deus, esses primeiros meses que às vezes é desafiador para muita gente, talvez tenha sido assim, no caso da Olivia que foi atrasar, foi só tipo assim, eu tava super tranquila com atrasar, mas porque ela é minha segunda filha, eu acho que se fosse o primeiro, eu podia ficar um pouco ansiosa, sabe? De querer, poxa, tem que ser certinho, sabe assim, o segundo eu já tenho uma bagagem, tanto teórica, quanto emocional, eu acho, para lidar com... Tá tudo bem. Que tá tudo bem, que não faz diferença nenhuma, que não vai causar prejuízo nenhum atrasar. Foi muito conveniente para mim, porque eu também tinha uma viagem para a Europa com os meninos, ela estava com 7 meses, eu falei assim, nossa, vou começar a dar almoço, já tá só depois que voltar de viagem, né? Você tem que ficar cozinhando lá, vai ser trampo, ela não come direito ainda. Foi só comendo fruta e foi ótimo. Mas meu maior desafio tem sido agora com o Lucas, assim, que é uma fase ainda de introdução alimentar que eu falo, né? Ficou muito seletivo. Porque eles comiam, o Lucas comia de tudo e agora come bem, mas diminuiu mais de 50% das variedades que ele comia. Que pode acontecer, que é uma coisa fisiológica. Só que eu sempre sonhei com essa coisa da mesa, do relacionamento, e proporcionei isso e mudei a minha vida para isso acontecer. Né? Então, de estar em casa na hora do almoço, na hora das refeições, com os meninos. E eu me vejo hoje em dia com o meu filho almoçando na cozinha e eu almoçando na sala na mesma hora. Eu sei que isso não tá certo, mas é o jeito que... E tá aí você fica... Né? Que tá funcionando, que ele tá comendo alguma coisa. Que quando eu tô perto, é um caos. É choro, não aceita nem... É uma coisa... Assim, e aí nada que eu estudei me preparou para essa realidade, assim, sabe? Tão nua e crua de um sonho da mesa dali, assim, poxa, nossa, é tão estressante o dia que a gente resolve colocar ele na mesa para almoçar com a gente, que aí você fala assim, vou botar fadiga hoje. Aí você fala, não, hoje eu tô muito cansado para isso, peraí. Aí no outro dia você tá mais animado e fala assim, não, então hoje eu não tô nem irendo comer nada, vamos deixar ele só aqui, vendo a gente comer e tal. Mas acho que uma coisa que a gente tem em comum, desafio todo mundo tem, assim, né, em algum momento. Em toda a fase da maternidade, mas o conhecimento sobre a importância que a introdução alimentar não é o alimento na boca, mas é esse momento, deixa a gente tranquila, sabendo que, olha, agora ela não quer colher, tá tudo bem, daqui a pouco ela vai querer comer com a colher. E é isso, acho que se a palavra respeito tiver na nossa cabeça martelando, assim, a gente... tudo vai dar certo, sabe, assim, depois. Assim, a gente tem que ser respeitoso. A gente coloca no lugar da criança sempre. Você iria querer não estar a fim de comer. Uma pessoa te colocando na cadeira, enfiando a comida na sua boca, falando, você tem que comer? Não. Isso é a raiz, é a origem dos maiores distúrbios alimentares no futuro. Porque compulsão e anorexia, e enfim. Tem legume que ela vai querer, tem legume que ela não vai querer. Tem coisa que é completamente normal. Se não é agora a introdução alimentar, é daqui a pouco. Né? Porque nós somos assim, né? E nós comemos emoções. Então, a gente come emoção. Eu tô cansada. Eu vou comer chocolate. Eu tô estressada. Eu vou comer não sei o quê. Então, a comida é o conforto também. Então, entender o emocional da criança, saber lidar, é muito importante. E um erro principal que eu vejo nas famílias é isso. Com a ansiedade de, ai meu Deus, meu filho não come, aí começa com estratégias que pioram ao invés de Sim, filho, só uma colherzinha, não come isso aqui para você ganhar a frutinha depois. E força. E a criança tá... Substituição. Quando ela chora, são as 3 coisas que não podem fazer, né? Enfia. Tipo, sabe aquela coisa assim? A criança tá chorando, não quero mais aqui a enfia, porque abriu a boca, essas coisas assim. São traumáticas. Então, gente, forçar a alimentação. Substituir refeições. Por lanchinho, né? Não quis almoçar, então toma iogurte, uma pipoca. Toma até uma mamadeira, né? Às vezes, uma mamadeira. A gente faz isso, eu vejo. Lógico, a criança tá lá, um quadro gripal, doentinho, não quer saber de comer. A gente fica preocupado, dá aquela angústia mesmo. Tudo bem, nesse momento você ir lá e dar uma mamadeira, se ela não quis comer. E na fase inicial também, né? A criança tá comendo a quantidade ainda. Como se não existe substituição disso, né? Mas assim, substituir por causa de uma birra, porque ela não está com fome naquele momento, isso não, gente. Substituição não. Né? E barganha. Tipo assim, acaba de comer esse almoço aqui, porque aí a mamãe vai te dar a frutinha que você gosta.
Você só vai brincar se você comer 3 colheradas. Entendi. Você tem que ficar forte para ser um escorregador, então come pelo menos 4. Isso é chantagem, isso é barganha. Nossa, e a criança não deve comer com essa motivação, não deve ser essa a intenção para ela. Agora, se você gerar uma gula lá no futuro, uma obesidade lá no futuro e causar distúrbios alimentares que a gente não deseja para ninguém, né? Mas sabe quando eu lembrei agora, as crianças do movimento, né, que a gente fala, as crianças que precisam, né, de movimentar mais, ser mais agitado, às vezes as mães, elas ficam muito, tem que sentar e tem que comer, e que só brinca depois de acabar. Teve uma época que a Laura sempre foi muito tranquila, assim, ela é uma criança mais super tranquila e tudo mais. Tinha uma época que ela estava muito agitada, e da idade mesmo, agitada assim, saudável, querendo correr, brincar, a prima tá aqui em casa e quer brincar com ela, corre, brinca e tudo bem. E tá na hora de comer. Então, o que eu fazia? Filha, vem cá. Então, em alguns momentos, você abrir também um pouco, não ser tão rígida, acho importante para não perder esse prazer de comer. Então, olha, vem cá, você brinca um pouquinho, vem, volta e come. Ao invés de tirar o prato da mesa e ir atrás dela, enfiando a comida na boca enquanto ela brinca, ela sabe, a mesa é o lugar de comer. Então, ela saía, brincava um pouquinho, voltava e buscava o alimento. Então, tem momento que a gente tem que também ser um pouco flexível, né? Essa coisa da família de novembro, todo mundo volta da mesa feliz e comendo todos os dias, em todos os momentos, isso não existe, né? Mas a gente tem que buscar para que isso seja, né? O seu alvo tem que ser real, né? Então, eu quero que grande parte das refeições eu faça com minha filha, que ela fique feliz naquele momento. E não precisa o dia do almoço, às vezes vai ser o café da manhã, às vezes vai ser no final de semana só por conta da rotina de trabalho daquela família. Que trabalha o dia todo, então, no final de semana, né? E a criança aprende a comer com todo mundo que está envolvido ali, não só com a mãe e com o pai, né? Então a gente tem que observar muito esses modelos que a criança vai ter. Quem tá com ela, quem tá com ela, come junto, né? Pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser a tia. Se estiver dando comida para a criança, faça um pratinho ali para você poder comer. E não é desempenho do adulto, tá, gente? Assim, isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar, porque a mãe é o ser principal que se sente muito frustrado quando a criança não come bem, né? Assim, isso é um sentimento, acho que surge em todas as mães. Nasce a mãe, nasce a culpa. Só que essa frustração, assim, não é desempenho da mãe, não é desempenho da babá, não é desempenho. A gente tem que lembrar da teoria da divisão das responsabilidades, que é tão importante nessa produção alimentar. Então, assim, a mãe escolhe o que a criança vai comer, o quando e o onde, mas a criança que define, o bebê que define se vai comer e quanto vai comer. A quantidade. Então, isso não é da nossa competência. A gente vai selecionar os alimentos que a gente vai preparar, a gente vai escolher o lugar, vai comprar a cadeira, vai ver se é mesa, cozinha, sala, enfim. E o horário, né? Claro que o horário a gente vai tentando acertar de acordo com a rotina e vai direcionando, né? Assim, poxa, então, o ideal é que quando a gente vai começar essa introdução alimentar, a criança não esteja nem morta de sono, nem morta de fome, porque ela não sabe que a comida mata a fome dela. Então, ela precisa estar descansada e estar ali com aquele tanque meio cheio, meio vazio, né? Assim, para ela estar disposta a brincar, explorar aquele alimento. Então, achar esse timing no início é difícil. Depois de alguns meses, a partir do 9º mês, aí que já vai ficando um pouco mais fluido, né? Assim, que antes você fica, ai meu Deus, será que eu dou leite agora ou não dou? Porque ela almoçou pouco. A gente é confuso para as mães. E é isso mesmo. É importante para você então a gente tem que essa época é uma época que assim, a gente tem que ir todo mês mesmo, tem que anotar, e tem que filmar, às vezes, se você tem dúvida se está sendo bom ou não. Minha mãe manda vários vídeos da Sarinha comendo, e eu adoro ver minha consulta, eu preciso de ver esses vídeos, a gente tem que ver para a gente ir ajudando a família, né? Porque por mais que a gente saiba da teoria, é minha primeira filha. Né? Eu nunca fiz introdução alimentar por nenhum ser humano, entendeu? A Sara é a primeira. Então, várias vezes, né, nessa coisa da ansiedade da mãe mesmo, eu coloquei a colher na boca dela, né? E ela vomitou, e ela faz careta. É muito legal pra mim, tá possível. O que eu falei com você quando eu vi você colocar? Pra ser gentil, para deixar ela buscar o alimento, né? Não forçar. E quando ela pega o alimento, vai um pouco melhor. Um pouco melhor, quando ela vai com a mãozinha. O que tem sido a introdução alimentar para você? Isabela, 9 meses. Isabela, 9 meses? Olha, no começo
foi uma dedicação muito grande, dedicação para escolher os alimentos, dedicação. E aí, só um parênteses que eu acho importante, que o que foi mais fácil para mim, que funcionou melhor. Eu tenho uma filha de 5 anos que almoça, né, faz todas as refeições em casa. Eu faço com ela. E aí, o que para mim foi mais fácil é, desde o começo, colocar a alimentação da casa na alimentação da Isabela. Então, aqui em casa, a gente tem assim, a gente tenta fazer todos os dias os grupos alimentares, e a Isabela come a mesma coisa. E aí, no começo, ficou combinado que a gente não ia colocar sal na comida da casa, para ficar fácil também a preparação, cada um coloca no seu prato. E aí, então, foi tudo assim. Então, quem faz a comida faz de todo mundo. O que é diferente é que a Isabela tem que amassar no começo, né? Tem a consistência que foi diferente no começo para ela e está progredindo para a consistência da família. Então, para mim, no começo, o que acho que foi mais... a palavra foi dedicação, para encontrar o momento da refeição, que é isso, está com fome ou não está? Ai, meu Deus, acho que agora estou com fome, não, errei. Então, amanhã vai ser melhor. Sabe, essa coisa assim, calma, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. E foi assim, um dia após o outro. E aí, com 9 meses agora, então depois de 3 meses, agora com 9 meses, eu vejo que ela alcançou aquele prazer que eu tanto quis que ela alcançasse na comida, e que agora ela aceita a colherzinha, que ela aceita, então um tempinho maior na mesa com a gente. Então, no primeiro momento foi dedicação, e agora está sendo desfrute. Gente, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe que entre 9 a 12 meses é a fase que o bebê mais come, que a criança mais come, assim, claro que tem a pré-adolescência, depois quando tem os tirão ali, não, virou mas assim, dessa primeira infância, assim, de lactente, pré-escolar, escolar até 6 anos, assim, a fase que o bebê mais come é de 9 a 12 meses. E tem pais que às vezes relatam assim, mas o prato dela tá maior do que o meu, esse menino não tem fundo, tem problema, posso dar mais? Pode, porque isso, ela tá criando uma reserva. Quando fizer um ano, vai diminuir o apetite, gasta muita energia. Não param quietos nessa fase. Não, e cresce muito rápido, assim. Então, a dica que eu vou deixar aqui no final, a minha, né? Cada um vai dar uma dica. A minha é, no começo, de 6 a 9 meses, pensa que é dedicação. Não forçar, tudo que a gente falou. Os 9 meses chega. Acho que não forçar é sempre, né? Não é só de 6 a 9, não é sempre. Dedica sem cobrança do seu bebê, de que está comendo, tá? Sem cobrança. Dedica sem expectativa, eu acho, na verdade. Porque cobrar a gente não pode cobrar nunca, né, gente? Expectativa também nunca. A gente entendeu, né? Com 9 meses, eu tô no momento que é isso, assim, tá comendo muito, tá comendo feliz, tá tranquila. Eu não sei ainda, porque a minha filha não come, entendeu? Eu tô com 9 meses ainda, não chegaram, faltam 2 meses para ela chegar, e eu tô nessa fase de, será que ela vai comer hoje? Será como que vai ser hoje? Hoje vai ter vômito? Na hora que eu colocar a comida perto na boca dela, vai ter careta? Ou não, hoje ela vai levar o alimento na boca e pela primeira vez ela vai engolir e eu vou ter um dia feliz. Então, eu ainda tô nessa fase e tô respeitando o momento dela também. Eu poderia estar mais insistindo mais um pouquinho, sabe? Tendo uma rotina mais certinha com ela, apresentando mais alimentos. Poderia, mas eu acho que ela tá me mostrando que ela ainda não tá querendo e eu tô respeitando o tempo dela também, sabe? E tá tudo certo lá em casa, tá tudo certo. Tá na dedeirinha, tá ótimo, tá crescendo, tá com uma curva boa. Eu acho que eu tô esperando o momento dela. E pra mim, acho que é respeito mesmo e exemplo, sabe? Quero muito passar essa herança de uma alimentação saudável para a vida toda, para meus filhos idosos fazerem boas escolhas, sabe? Para eles serem aqueles adultos que fazem boas... A alimentação infantil, ela tem fases, ela tem altos e baixos, ela tem momentos de mais seletividade, mais neofobia, que é essa coisa de não querer experimentar coisa nova, mas a base bem construída, eu vejo diariamente que isso faz a diferença. Até no meu filho, que está com os desafios dele agora, eu vejo que faz muita diferença no comportamento dele alimentar perto de outras crianças, enfim, nas viagens, nas escolhas dele já, na curiosidade dele para alimentos saudáveis, assim, sabe? Eu acho que respeito e exemplo, para mim, são as 2 palavras-chave da introdução alimentar. Agora, só para a gente finalizar as regras, né, da introdução alimentar, de forma
natural e isso que a pediatria ela orienta. Então, nesses primeiros 6 meses de introdução alimentar, 6 meses até 1 ano, a gente não coloca sal na comida. Né? A gente oferece para a criança os alimentos que são alimentos naturais. Fruta, verdura, né? Todos os grupos alimentares, mas sem o sal. O açúcar, a gente coloca só a partir de 2 anos na introdução alimentar, mas não é assim, a partir de 2 anos abre a porteira. Não, gente, é só um marco que a gente pode começar a flexibilizar a entrada do açúcar para essa criança. E por quê? Porque nesse período, né, desses 18 meses, a gente está trabalhando o paladar da criança, construindo o paladar, construindo a educação alimentar desse indivíduo. Então, não tem necessidade de a gente colocar esses 2 temperos, nem sei que sal e açúcar chamam. Na verdade, tem gente que fala que são os 4 brancos do mal, assim, que seria o sal, o açúcar, a farinha branca e esqueci o quarto. Deixa o trigo. Não, acho que é gordura saturada. Enfim. Mas o doce, aqui em casa, o doce, com 2 anos, ok. Se ela tiver experiência e quiser experimentar, também não vou ficar em cima, não. Mas a hora para comer doce mesmo com uns 3 anos. Eu acho que assim, se tiver uma demanda da criança, você de chocolate, permite. Não oferece pra ela, não. Ele tem 5 anos, deixa eu comer um bolo de chocolate. Não, mas assim, aí eu acho que se ela pedir, eu tenho que ir lá e levar o bolo pra ela, entendeu? Se ela quiser, ela pode comer, mas não ela sabe hoje que ela pode, sim, né? É interessante isso. E o mel, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque até 1 ano de idade não pode de jeito nenhum. E a partir de 1 ano, em alguns casos, às vezes no tosse. De 1 a 2 só se estiver doente, né? E aí depois de 2 para adoçar uma outra coisa. E depois de 2 anos a gente introduz. Então são os sucos, né? Muitas vezes a gente fala assim, não pode dar suco para criança. Por que não é recomendado dar o suco nessa introdução alimentar? Porque quando a gente dá o suco para criança, a gente está dando sabor e frutose. A gente está dando fibra, a gente está dando fibra, a gente está dando o alimento, né? Então é o que a gente está defendendo aqui nessa introdução alimentar. Então não é que é proibido, né? Mas não é recomendado. Então dessas dicas ficam aí para a gente orgânico, zero ultraprocessados, né, gente? Então evitar tudo de ultraprocessado, que tem ler lista de ingredientes é uma coisa muito importante na hora de fazer a escolha. É hora de descascar. E orgânico, só para finalizar, vocês estão dando orgânico? Só orgânico? Não. Eu acho que orgânico é tipo assim, tem disponível, você tá ali diante, tem uma couve orgânica e outra não orgânica. Vamos escolher o orgânico, beleza, mas se a gente coloca esse critério, também, você limita a variedade. Eu acho que é mais importante você dar a variedade. Claro que tem uns alimentos assim, que têm maior taxa de agrotóxico. Essa preferência. Aí a gente tem que estar. Tipo assim, eu não dou pimentão para meus filhos se não for orgânico. Morango. No Lucas eu não dava, não. No Olívio eu já chutei o balde. Tem hora que eu dou um morango normal. Mas assim, isso. Já amou o morango. Uma das nossa, eu adoro morango. Gente, é isso. Esse assunto da mão pra manga, né? Aqui. Coloca aqui nos comentários, sabe, o que vocês querem ver, que vocês gostaram, a dúvida, interagem com a gente, vai ser legal, né? Também saber de vocês o que vocês estão achando. Até o próximo.